Tchau, você está no canal Anatomia com Romano e hoje mais uma aula com spoilers aqui do canal. Para você, aluno da área da saúde, medicina, fisioterapia ou você já formado, acredito que essa aula será muito importante para você, ok? Hoje falaremos sobre um assunto já abordado lá no meu canal, no Instagram, na série Você Sabia? Então, vamos lá, bora para o vídeo, para que a gente então possa fazer essa análise do que então nós vamos abordar na aula de hoje. Então, tá aí. Se você me acompanha lá no canal, né, do Instagram, Anatomia com Romano, sabe que tem a série Você Sabia? E, recentemente, um dos assuntos foi o forame omental. Então, nossa aula com spoilers hoje será sobre este tema, o forame omental. Lá, nesse vídeo do canal, né, do Instagram, nós abordávamos então que o forame omental é também conhecido pelo seu epônimo, o forame de Winslow. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre este grande anatomista, Jacob Beninus Winslow, né? Porque é dinamarquês, mas ficou famoso na França quando se mudou para lá e passou a adotar o nome de Jacques Benin Winslow. Né? Você pode ver, data de nascimento, 1669-1760, para a época, século XVIII, ele viveu 91 anos, quer dizer, um homem extremamente longevo. Essa foto, né, esse desenho, na verdade, é da inteligência artificial, né, deixando um pouquinho mais colorida ali da foto, do retrato ali de Winslow. Né? Bom, ele é de origem dinamarquês, nasceu em Odense, na Dinamarca, né, estudou medicina em Copenhague, mas depois mudou-se para Paris, né, se destacando como grande anatomista, né, e passou então a se chamar Jacques Benin Winslow por causa das publicações. E a sua maior obra foi essa, a Exposição Anatômica da Estrutura do Corpo Humano. Né? Essa obra que ele publicou em 1731, 32, né? A literatura traz aproximadamente nessa época aí, 31, 32, e foi uma obra fantástica, né? A história diz que ela revolucionou, né, o ensino de anatomia na França, porque ele era muito sistemático, né, Winslow, né? E então o seu livro tem uma didática, né, um detalhamento, é tudo estruturado de forma muito clara, você consegue inclusive acessá-lo em PDF, né, pela internet, já todo aí, como diz, passado para a parte digitalizada. Né? Então, essa obra é que o Winslow faz a menção ao forame epiploico, né, ou forame omental, que então depois passou a ser conhecido como forame de Winslow. Né? Então, onde está esse forame? Por que ele é criado? Essa é nosso objetivo hoje nessa aula com spoilers. Como você pode ver, nós estaremos abordando esta região toda posterior ao estômago, superior ao colo transverso do intestino grosso, ao seu mesocolo, anteriormente ao pâncreas, né? O recesso hepatogástrico, porque essa região é a bolsa omental, né? Ou cavidade peritoneal menor, e o forame omental, que está ali ao fundo, como você pode observar, é a única passagem natural que comunica a cavidade omental maior ou peritoneal maior com a cavidade peritoneal menor, também chamada de bolsa omental. Aqui, com o peritônio todo destacado em vermelho, você então consegue observar a bolsa omental nesse espaço posterior ao omento menor, ou mesogastro menor,
a face posterior do estômago e parte do mesogastro maior, ou ommento maior, o mesocolo transverso e todo o peritônio, né, posterior, né, da parede, né, a parte posterior do peritônio, que vai dar ali limite ao retroperitônio, onde neste corte sagital temos aí a visualização do pâncreas, do duodeno, da aorta, veia cava imediatamente à direita deste corte. Esse detalhe aqui do colo transverso é onde está o ligamento gastrocólico, que progressivamente ao longo do desenvolvimento se funde, se fecha, deixando o ommento maior com uma prega quádrupla, né? Sendo duas vindo lá do estômago, né? Anterior e posterior ao estômago, e duas vindo da formação do peritônio do colo transverso do intestino grosso, né? Aqui nós vamos chamar um destaque a essas imagens do meio, com esse desenho destacado em ocre, um laranja, né? Não sei que cor é para você esta daí. Ele destaca toda a cavidade peritoneal e a bolsa omental, então, estando lá na cavidade peritoneal menor, né? Aqui num corte transversal, nós vemos então a bolsa omental, posteriormente aí ao estômago, né? O forame omental estará nessa posição. E aqui uma imagem bastante interessante, num corte bem abaixo ali na pelve. Essa imagenzinha ao centro é a escavação, né? Se for feminina, escavação reto-uterina, né? O espaço de Douglas, ou fundo de saco de Douglas, que estará em breve aqui também no canal. Se for no masculino, como é esta imagem aí, a escavação retovesical, ok? Muito bem, vamos fazer uma análise de alguns cortes sagitais para entendermos de onde nós estamos então abordando, né? De onde o forame vai comunicar. Está aqui então a bolsa omental, atrás então do ommento menor, face posterior do estômago, superiormente ao colo transverso, está anterior ao mesocolo transverso e a parede posterior aí da cavidade peritoneal, né, o peritônio parietal, né? Aqui, se a gente for um pouquinho mais à direita, né, nós estamos aqui no espaço subhepático, né, alguns chamam de recesso subhepático, né? Mas interessante, porque aqui já estamos ali quase no forame omental, né? Na verdade, estamos nos limites, né? Anterior, posterior e inferior, basicamente, do forame omental. Você observa que o forame omental está aqui na passagem, né? Da cavidade peritoneal maior para a cavidade peritoneal menor. O seu limite posterior está aí, né? A veia cava inferior. O seu limite anterior também está aí, abordaremos bastante a tríade portal. O seu limite superior também está aí, que é o próprio fígado, apenas não está aí, de certa forma, não do jeito como a gente normalmente vê, mas está aí a porção primeira, né? A primeira parte, a parte superior ali do duodeno, que são os limites do forame omental. Aqui um corte então um pouco mais à direita, já você nota bem o espaço então subhepático, né? Os recessos subfrênico à direita. Se a gente fosse um pouco mais para a direita, teria o recesso hepatorrenal, ok? Muito bem. Aqui o corte à esquerda, já pegando bem a bolsa omental, então o forame já ficou mais à direita desta imagem, nós já estamos aqui dentro da bolsa omental, mas uma imagem bem interessante para você ver a lâmina dupla, né, do peritônio aí, que forma o ligamento hepatogástrico e o hepatoduodenal, também a lâmina dupla do ommento da parte do ommento maior pendendo, né, das duas faces do estômago, e a lâmina dupla passando ali, pendendo a partir do colo transverso do intestino grosso. Depois essas quatro lâminas se fundem e vão fechar
este recesso inferior da bolsa omental, ok? E aqui uma imagem bem bonita, um desenho bem bonito da cavidade peritoneal. Logicamente, aqui anterior foram tiradas aqui todas as alças do intestino delgado, né, do jejunum, do ilho, para você ter uma ideia desta cavidade peritoneal maior. Aqui num corte mais superior, né, você já nota então de novo aí, né, esta retrocavidade dos epíplons, como está escrito aqui, que na verdade é a bolsa omental posteriormente aí ao estômago, ok? Muito bem, então para chegarmos à bolsa omental, comunicando então esta cavidade que você está vendo logo à sua frente aqui, que é a cavidade maior, né, do peritônio, né, com a cavidade menor que está lá posteriormente, né, ao ligamento hepatogástrico, ao ligamento hepatoduodenal. Quem vai fazer essa ligação é este que está aí marcado, né, bastante em destaque no sobota. Ele tem essa setinha, né, marcando essa cordinha, fazendo aí o trajeto, né, e a gente observa já bem agora aqui nitidamente os limites, né? Inferiormente a parte superior do duodeno, anteriormente o próprio ligamento hepatoduodenal com a tríade portal que nós iremos destacar. Superiormente você nota a face aí visceral do fígado, naquela região ali da área, né, duodenal, e posteriormente, se tirarmos esse ligamento hepatoduodenal, a tríade, posteriormente estará a veia cava. Então, como está mostrando aqui embaixo, os limites, né, do forame já destacado de Winslow, vai ser isso. Então, anteriormente o ligamento hepatoduodenal, que lá está a tríade, mas não só a tríade. Esse é um dos motivos do nosso encontro hoje, com os spoilers. A veia cava inferior, com o pilar direito do diafragma, o lobo caudado, né, do fígado, e ali a área duodenal, e a primeira porção do duodeno. Se abrirmos o aumento maior, o aumento menor, perdão, estaremos lá com a bolsa então omental, e é isso que o forame omental vai fazer, comunicar a cavidade peritoneal maior com a cavidade peritoneal menor, ou bolsa omental, e observamos então lá o lobo caudado, né, o limite ali superior do forame, mas também formando ali o que é o recesso superior da bolsa, né? Vemos ali embaixo também o mesocolo transverso, importante, porque ali vai ser o recesso inferior da bolsa omental. Tudo isso que foi aberto, né, vamos dizer assim, esgarçado, foi o aumento menor com o seu ligamento hepatogástrico, ok? Mas eu gostaria de chamar a atenção sua lá no fundo. Por quê? Porque lá no fundo você está vendo uma prega hepatopancreática, você está vendo uma prega gastropancreática. Por que será que temos essas pregas, né? Que ali atrás, bem posteriormente aqui, estamos com o tronco celíaco. E daqui a pouco isso vai ser bastante importante. Como eu sempre digo das minhas aulas, é importante você ter vários livros para ter as várias noções dos desenhos, né, dos anatomistas, mais detalhados, um pouco menos detalhados, mais riqueza de informação. Esse aqui, por exemplo, é o Prometheus, mostra bem o ligamento hepatoduodenal, a setinha então mostrando aí o forame omental, ou forame de Winslow, né? Aqui ele não detalha, mas aqui seria o ligamento hepatogástrico com o hepatoduodenal, essa, né, dupla lâmina de peritônio. Aqui por dentro, nessa dupla lâmina, estará passando a artéria gástrica esquerda e a artéria gástrica direita, que irão se anastomosar, formando aí o mesogastro menor, ok? Abrindo-se aqui agora no Prometheus, a gente vê com detalhe as pregas, né? Então aquela prega, né, estava dizendo justamente ali onde se encontra a artéria hepática comum, dessa primeira ramificação, a gastroduodenal.
Também você vê a outra prega com a gástrica esquerda, a artéria esplênica e o próprio tronco celíaco ali ao fundo, né? Na parede posterior da bolsa omental, que é de extrema importância, né? Logo ali na primeira parte, vamos dizer assim, da passagem do forame omental para a bolsa omental. No seu recesso inferior, a gente vê o mesocolo transverso. O que foi cortado aqui é justamente o ligamento gastrocólico, importantíssimo ligamento gastrocólico, que foi como esse autor desenhou. E note uma outra coisa muito importante para você aí da área da saúde, estudante ou já formado, essa é a artéria gástrica média, vindo ali da mesentérica, né, superior, os primeiros ramos da mesentérica superior, e neste cantinho aqui ela vai se anastomosar com o ramo marginal da gástrica esquerda, né, formando aí o arco justacólico, que já foi abordado também aqui no canal, né, principalmente lá no canal do Instagram, né? Então é importante que você veja lá essa menção a esta arcada, né? A arcada de Riolan, ok? Este é o néter, né? Os meus alunos sabem que eu gosto demais, então não posso deixar, até por causa dos detalhamentos, né? Então lá, o ligamento hepatogástrico, o ligamento hepatoduodenal, o hepatoduodenal aberto, mostrando então a tríade portal que nós já iremos detalhar, e aí o forame omental, e ele faz a homenagem a Winslow, né? Então, um néter médico, né, anatomista, sempre aí fazendo as suas referências. Posteriormente ali estará a veia cava, né, no limite posterior, a parte superior então do duodeno, os limites do forame omental. E também o néter faz o seu desenho abrindo ali, né, rebatendo o estômago, corta o ligamento hepatogástrico, ok? Para mostrar então o mesocolo transverso, faz o detalhamento da cólica média, né, toda ali dentro do mesocolo transverso, faz atenção ao tronco celíaco, como a hepática comum, gastroduodenal, ok? Gástrica esquerda, né, dentro das pregas, então ele cita as pregas e vai então também falando das estruturas que estão aí. E também cita os recessos, né? Então ele mostra bem os recessos nesse desenho muito bem feito de néter, né? Aqui num corte muito interessante, um corte sagital, né? A gente observa então o recesso superior da bolsa, o recesso inferior com as 4 lâminas então já fusionadas, né? Observamos por que a gente chama de mesogastro, né? Tá aí então a artéria gástrica, no caso aqui, artéria e veia gástrica direita, artéria e veia gastro-omentais, então mesogastro menor, mesogastro maior, e aqui bem os limites, né, da parede anterior e posterior da bolsa omental. Ele chama também a atenção às porções, né, do aumento menor, o ligamento hepatogástrico e o hepatoduodenal. Okay? Aqui, para deixar bem nítido, né, esse corte bem detalhado, né, da cavidade, então peritoneal menor, né, na bolsa omental, os 2 aumentos, né, lâminas duplas, ok? Faltou aqui ele ter um melhor detalhamento da lâmina quádrupla, né, desse aumento maior que vai depois se pender, né, na face anterior ali do jejuno e do íleo. Bom, quais são então as delimitações da bolsa omental? Anteriormente, o aumento menor, né, parede posterior do estômago e o ligamento gastrocólico. Posteriormente, como eu disse, as estruturas retroperitoneais, como o peritônio parietal, então pâncreas, aorta, tronco celíaco, que eu chamei a atenção, né? As pregas gastropancreáticas, as suprarrenais, o polo superior do rim. Superiormente, o fígado, né, com o seu lobo caudado, mas formando ali o recesso superior da bolsa.
inferior o mesocolo transverso com o recesso inferior da bolsa, à esquerda o baço com o ligamento gastroesplênico e o outro recesso esplênico, né, da bolsa mental, e à direita o fígado, né, com a parte superior do duodeno, né. O forame mental é o único acesso, né, natural, anatômico para esta cavidade, né, entre ali a curvatura, né, maior do estômago, colo transverso através do ligamento gastrocólico, ok? Eu posso fazer outras aberturas através do mesocolo transverso, né, com o levantamento dele, ou entre a curva menor e o fígado através do aumento menor, que são esses acessos que os anatomistas detalharam nas figuras anteriores, né? Aqui eu vou pegar essas duas imagens de Prometheus e ampliá-las, né, para a gente deixar bem claro. Essa é a bolsa mental, a gente percebe ali a margem de corte, né, do ligamento gastrocólico, onde então seria ali o leito, né, gástrico, e a gente observa bem aí os recessos todos, né, da bolsa omental, e o forame estaria então nessa posição ali atrás, né, do ligamento hepatoduodenal. Na outra imagem, né, a gente de fato vê bem certinho o recesso inferior da bolsa omental, o recesso superior da bolsa omental, o recesso esplênico da bolsa omental e o forame omental, que está exatamente nesta passagem aqui, com o ligamento hepatoduodenal e a tríade que está ali contida no ligamento. Esse desenho muito bonito de Sobota, porque a gente vê o forame, a passagem, vê a tríade como limite anterior, a porção superior do duodeno como limite inferior e a veia cava como limite posterior. E ele vai chamando a atenção da bolsa omental e os seus recessos, né? Recesso aí nesse caso superior, um pouquinho ali do recesso esplênico, né? Ok? Então, um detalhamento bem bonito. Vamos pegando outros atlas para a gente ter então essa visão posterior, lembrando que o ligamento, o forame está nessa posição aqui, ok? Este é um outro desenho de Prometheus, né? Ampliado. Então note que a passagem do forame está aqui com os recessos, né, da bolsa omental. Este aqui cortado é o mesocolo transverso, que vai fazer o limite inferior da bolsa omental, né? Então ele está ali com a raiz do mesocolo transverso, ok? Então acredito que tenha ficado bem claro com todas essas imagens da bolsa omental, né, da cavidade peritoneal menor, né? Aqui mais uma vez a tríade, parede anterior, né, limite anterior, a veia cava, o limite posterior, aqui a face inferior aí do fígado, que seriam então os limites do forame omental, que obviamente estará exatamente nessa posição, e como eu disse, já dá de cara ali com o tronco celíaco, né? Então está aí a bolsa omental com os seus recessos, né? Principalmente aqui no caso o recesso esplênico da bolsa. Muito bem, num desenho para a gente entrar nesses cortes transversais, mais uma vez Netter chama a atenção do forame omental, toda a passagem do forame da cavidade então peritoneal maior para a cavidade peritoneal menor ou bolsa omental, aqui o recesso esplênico da bolsa. Ok? De novo, num corte transversal, uma vista inferior, e a gente nota então o forame omental na passagem para a bolsa omental. Bom, o que nós iremos fazer agora de spoilers, além desses que já foram citados todos aqui, né? Nós vamos para a parte que interessa em termos de canal, vamos dizer assim, vásculo nervoso, né? O forame omental, como tem a sua parede anterior e posterior vascular, é importantíssimo que a gente então passe, né, por essas estruturas
para que a gente deixe esses spoilers bem evidentes para vocês aqui. Nessa figura, por exemplo, a gente então mais uma vez chama atenção ao tronco celíaco, a gástrica esquerda, a esplênica, a hepática comum, né? E chamamos a atenção aí à gastroduodenal. Por quê? Porque são essas que irão gerar, né, aí gástrica direita, gástrica esquerda no mesogastro menor e gastromental direita, gastromental esquerda no mesogastro maior. E lá também farão parte da formação da tríade portal, né? Aqui numa imagem se abrindo, né, o ligamento gastrocólico, mais uma vez uma vista bem bonita ali do tronco celíaco, da esplênica, a hepática comum e a gástrica esquerda. A veia cava lá no finalzinho e a porta hepática, né? Então vamos abordar primeiramente as estruturas vasculares que estão ali, né? Então a gente nota bem ali a artéria hepática própria, né, a continuação, né, da hepática comum, logo após a emissão aí, né, da artéria gástrica direita, a porta, né, do fígado já posteriormente e todo o sistema biliar anterior à direita, aqui ducto hepático comum, ducto cístico e o ducto colédoco, né? Então, vamos ver umas imagens de vários autores mostrando essa tríade portal, então, mas não só a tríade, né? Porque ali no ligamento nós temos então também a gastroduodenal e a gástrica direita, né? Então, os livros, né, vão trazer sempre esse detalhamento para vocês, sabendo então que ali no ligamento nós temos a tríade, mas na base, vamos dizer assim, do ligamento estão ali a gástrica direita, a gastroduodenal, com a pancreático-duodenal superior e a gastroomental direita, né? Lembrando também que a hepática própria vai terminar, né, assim, a sua ramificação antes de adentrar ao fígado, na hepática esquerda, a hepática direita. Normalmente da hepática direita é que sai a artéria cística, lá já dentro do trígono de Calot, que já abordamos aqui também no canal, mas eu trouxe uma imagem para a gente deixar ele bem evidenciado aqui, né? Com o ducto cístico, o hepático comum, a face inferior aí visceral do fígado, e a gente nota então a artéria cística como um ramo aqui, o mais comum, né, do ramo direito da artéria hepática, e aqui então chamando a atenção aí do trígono cisto-hepático ou hepatocístico, né, de Calot, que já abordamos. Veja que você só está observando todas essas estruturas porque foi então aqui aberto, né, o peritônio aí do ligamento hepatoduodenal, portanto isso sendo a frente, né, seu limite anterior do forame omental. Como essas estruturas estão aí dentro do ligamento hepatoduodenal, você já deve ter ouvido falar desta manobra. Não é a batata, hein? Mas o nome é o mesmo, Pringle, ok? Esta é a manobra de Pringle, extremamente importante, né? Porque ela serve, então, como diz ali o texto, com manejo de sangramentos hepáticos, né? Para comprimir a tríade portal no ligamento hepatoduodenal, que é justamente a margem anterior do forame. Mas por que Pringle? Por causa de James Hogarth Pringle, né, lá nascido no século XIX, falecido no século XX, né, e ele que então foi o auto-mentor, né, intelectual aí da manobra de Pringle como obstrução de todas essas estruturas vasculares, além da artéria hepática, do sistema biliar, da veia porta hepática também posteriormente, né? Ok? Bom, mas não é só isso que temos lá, né?
temos também o plexo nervoso. Que plexo nervoso é esse? Opa, temos aí tanto o sistema simpático, né, quanto o sistema parasimpático. O simpático chegando a partir do plexo, né, periarterial, vindo ali pela hepática comum, hepática própria, né? Obviamente tudo isso vindo ali dos gânglios, né, celíacos, que são basicamente alimentados pelo nervo esplâncnico torácico maior. Mas a gente vê chegando aí também os ramos hepáticos do sistema parasimpático, que neste caso, devido às rotações todas ali do estômago, é basicamente do tronco vagal posterior, né, vindo ali do nervo vago direito principalmente, pois o anterior, vindo principalmente do esquerdo, né, vai ficar posicionado anteriormente ao estômago, né? Então os atlas bons, né, sempre vão trazer toda essa informação nervosa também chegando aí junto da tríade, né? Então você precisa saber disso. Isso é um grande spoiler, ok? Que você tem que saber que está chegando ali junto, né, o sistema simpático e parasimpático advindo ali dos gânglios celíacos, não só, né, aqui ele também mostra uma parte, né, do tronco vagal anterior também indo direto ali sem passar pelo tronco, né, pelos gânglios, mas basicamente é o sistema posterior vagal, né, o ramo celíaco dele, que vai ali se misturar com o plexo, né? Então ali na tríade você precisa lembrar que você tem também todo o sistema nervoso autônomo passando por aí, simpático e parasimpático, e nesse plexo hepático e cístico, né? Porque isso também vai auxiliar também ali na contração da vesícula biliar, ok? Parasimpático. E também você precisa lembrar que ali estão os linfonodos hepáticos, né? Então a parte da drenagem do fígado vai para esses linfonodos hepáticos que depois vão ali cair nos linfonodos celíacos, né? Os ductos, os troncos intestinais, cisterna do quilo e fazer o seu trajeto, né? Então é importante que você saiba que além da parte, né, vascular arterial, venosa, veia porta, né, junto ali, a veia cava posteriormente, né, importantíssimo, o sistema biliar, você tem o plexo nervoso e também todo esse sistema de vasos linfáticos e linfonosos hepáticos que estão ali drenando grande parte do parênquima, né, hepático, né? Mas eu gostaria também de chamar a atenção, porque é tão difícil a gente perceber isso em atlas, né, esses desenhos, que você observe ali, junto do ligamento redondo, dentro do falciforme, as tão conhecidas veias paraumbilicais, aquelas da cabeça de Medusa, né? Então ali também junto. Bom, e para finalizar, o que eu queria chamar a sua atenção é: sempre entre para uma aula de embriologia, tentando entender como que todo o sistema foi originado e principalmente organizado até o seu final. E o forame mental, a bolsa mental, tem tudo a ver com isso, óbvio, né? Então eu vou chamar a atenção para vocês de alguns livros aqui, alguns desenhos, para que você depois faça isso com bastante atenção, leia isso com bastante atenção, para entender de onde esta bolsa mental surgiu, né? Porque ali nós temos toda aquela formação do intestino anterior, que está aí pintado de roxo, o intestino médio, pintado de azul, o intestino posterior, que está aí pintado desse laranja e esse ocre, né? Okay? E veja como todas aquelas torções, né, do estômago, né, estão gerando a formação da bolsa omental e do forame omental, né? Então é bastante importante que você pegue um livro que te agrade em termos de texto, de desenhos, para você entender por que embriologicamente esse forame então foi criado,
por que essa bolsa omental foi criada, a origem destes intestinos, né? Anterior, médio e posterior, ok? Mas alguns eu prefiro, por exemplo, para entender nas rotações do estômago, né? Como é que aquele mesogastro ventral e o mesogastro dorsal foram posicionados, para você ver como ali a formação do forame e posteriormente a formação ali da bolsa omental da comunicação e depois a projeção disso para virar o aumento maior. Então, se você ler com bastante atenção, você vai ver que fantástico que é essa formação final, né? Leia depois com atenção o livro da sua preferência de embriologia, para entender o porquê que ocorreu essa curva menor, essa curva maior, né? Como que esse mesogastro ventral foi parar aí em cima, se ligando ao fígado, esse mesogastro aqui dorsal veio parar para a esquerda e para baixo, como é que isso aconteceu, né? Então ele vai explicar aqui no texto, é bastante interessante, mas essa parte aqui eu acho muito bonita, porque se você perceber aqui, você vai ver lá um mesohepato, né, com ligamento falciforme preso à parede, né, ali o ligamento redondo do fígado com a veia umbilical, depois aqui o mesohepato dorsal, que na verdade é o mesohepato ventral, o mesogastro ventral, e o mesogastro dorsal, com o fígado, o estômago e o baço, né, posteriormente, os primórdios aí do pâncreas, né, da vesícula biliar, do duodeno, o forame omental estará iniciando por aí. Agora note o que vai acontecer na sequência com essa parte posterior, né? A gente vai vendo todas as rotações, né? E isto aqui acontecendo, olha lá, o baço sendo deslocado para a esquerda, o estômago fazendo essa sua rotação, jogando o fígado lá para trás e para cima, e aí, portanto, criando a comunicação, né? Criando a comunicação e formando a bolsa omental. Então, esse detalhamento da embriologia é bastante importante. Aqui ele vai falar de por que os colos ascendente e descendente se tornaram retroperitonizados secundariamente, né? Ok? E aqui num corte sagital, com a bolsa então omental, né? Aqui o mesocolo transverso se formando, a junção das duas pregas, né? A vinda ali do intestino e da bolsa, formando uma prega quádrupla, então, no aumento maior ali do estômago. Deixa eu só voltar aqui uma imagem, formando o recesso inferior aqui, né? O recesso cólico com o fechamento aí do recesso inferior da bolsa omental. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Deixa eu voltar então para vocês aqui, né? E espero que tenha gostado, né, dessa aula com spoilers do forame omental, do forame de Winslow e a bolsa omental. Peço para você curtir, deixar os seus comentários do que você gostou, do que poderia ter melhorado, de dúvidas, deixe perguntas, deixe dúvidas, o canal é para isso também, ok? Compartilhe, se você achar então que tem alguém que possa gostar desse assunto, vai que está aí com uma prova, né? Um teste, alguma coisa aí pelos próximos dias ou semanas, quem sabe? Então tá bom. Então, que você tenha gostado, não deixe de acessar também, se você ainda não é ali inscrito no nosso canal do Instagram, anatomia.com.romano. E é isso então. Tchau!